Aqui fala o seu repórter Esso, testemunha ocular da história, em edição extraordinária em homenagem aos jornalistas do Brasil. A redação do seu repórter Esso recebeu da presidência do Sindicato da Indústria de Produtos de Cacau e Balas de São Paulo um ofício a respeito de matéria inserida neste noticioso sobre o alto custo dos ovos de Páscoa. Frisa o documento que a indústria em questão sofreu e sofre, a exemplo de outros setores, os efeitos da inflação. Explica que o custo da matéria-prima sofreu elevação de 100% e 200%. Conclui o presidente daquele órgão de classe por dizer que se abala a dar as explicações que se fazem necessárias por se constituir o repórter Esso, um padrão de honestidade no informar ao público e ao comentar os problemas. O povo começa a sentir a fúria arrasadora de aumentos que estouram de momento a momento. Os táxis já estão cobrando provisoriamente 30% a mais. Claro que houve protestos, inclusive de passageiros menos avisados e que desconheciam as últimas providências a respeito. Essa majoração é apenas para cobrir os gastos com pneus e conservação do carro. Logo entrarão em vigor novos preços, pois o custo da gasolina assim o reclama. O povo deverá ir se acostumando. Na sede do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado, houve reunião para decidir sobre novas tarifas para os ônibus. Será enviado ao prefeito memorial solicitando também a título precário um aumento de 30% sem prejuízo dos estudos complementares que estabelecerão o preço definitivo das tarifas. Ainda a respeito de transporte de passageiros, temos a informar que voltaram a funcionar hoje algumas linhas da CMTC paralisadas por falta de pagamento de seus funcionários. Entre essas linhas estão os ônibus Circular, Avenida e Estações. Os empregados receberam os atrasados e retornaram aos seus postos. Foi transferida para o armazém A externo a carga do navio Aletes, ancorado no cais da Ilha das Cobras. O barco agora ficará sob a responsabilidade do Ministério da Marinha e somente será devolvido a seus proprietários em cumprimento de ordem judicial. Da carga fazem parte 6 automóveis de luxo, 53 televisores, 1.400 caixas de uísque, dezenas de rádios e centenas de caixas de cigarros americanos. O Aletes, como se sabe, foi o estopim para a explosão do escândalo do contrabando. O senhor Escalamandré Sobrinho continua candidato a vice-prefeito na chapa do senhor Prestes Maia, pela legenda UDN. A permanência da candidatura decorre de julgamento do TRE, que indeferiu o recurso interposto contra o referido parlamentar. Na sessão do tribunal foram julgados cerca de 10 casos, a maioria do interior. Presidiu os trabalhos o senador Flávio Guilherme Lacorte, titular do Tribunal Regional Eleitoral. Considera-se garantido o ganho da causa que envolve o Campo de Marte e em que a Prefeitura reclama da União a devolução daquela área ou o pagamento de seu valor atual. A ação foi proposta na gestão do senhor Otto Lehmann, como secretário dos Negócios Internos e Jurídicos da municipalidade. O processo já recebeu despacho saneador e entrou na fase de julgamento. O procurador que defende o direito da Prefeitura opina que a sua tese vencerá. O valor da ação é de 5 bilhões de cruzeiros. No gabinete do secretário da Educação da Prefeitura, foram entregues hoje os prêmios aos melhores do cinema. Na oportunidade, falou o titular da Educação, senhor José Miralha, que felicitou os vencedores do concurso instituído pela municipalidade. O prêmio Cidade de São Paulo foi atribuído a Walter Cury, melhor diretor. O prêmio Municipalidade de São Paulo coube ao filme Polícia Feminina. O melhor argumento foi de Alinor Azevedo, do filme Cidade Ameaçada. 5 diplomatas ocidentais, os representantes da Grã-Bretanha, França, Alemanha Ocidental, Holanda e Dinamarca, serão expulsos de Stanleyville, cidade conguesa que se encontra sob domínio de partidários do ex-premier Patrice Lumumba. Ordens nesse sentido foram dadas hoje pelo herdeiro político de Lumumba, Antoine Gizenga, porque esses países não reconhecem o seu regime como governo legal do Congo. Os embaixadores deverão deixar Stanleyville até amanhã. Agindo com ímpetos de selvageria, os correligionários do assassinado Lumumba têm perseguido freiras, sacerdotes e outros missionários, expulsando-os do reduto lumumbista. Grandes levas de religiosos têm chegado a Leopoldville em busca de proteção junto às forças da ONU. Em represália ao assassínio de seu líder, os lumumbistas espancaram sacerdotes e violentaram várias freiras na região de Kivu. O edifício da Missão Evangélica de Luanda, em Angola, foi invadido por centenas de manifestantes contrários à atitude dos Estados Unidos nas Nações Unidas relativamente à questão da colônia de Portugal na África.
Enquanto isso, na ONU, a delegação portuguesa abandonou o plenário em sinal de protesto contra a decisão de discutir-se o problema de Angola na Assembleia Geral. A situação da colônia ultramarina de Portugal tende a agravar-se cada dia que passa. Estas cenas mostram refugiados do norte de Angola, onde há dias bandos de africanos atacaram as povoações lusitanas, matando cerca de 70 pessoas entre homens, mulheres e crianças. Desde então, outros incidentes vêm se registrando. Ora são manifestações violentas contra o colonialismo, ora são protestos contra os Estados Unidos por haverem votado pela inclusão da questão angolesa na pauta da Assembleia Geral da ONU. Novos contratos para execução de obras nos setores de água e esgotos foram assinados hoje em Palácio. As linhas de esgotos referem-se às ruas do Bom Retiro, Vila Olímpia e Avenida 23 de Maio. As redes de água beneficiarão os bairros situados no Centro Industrial do Jaguaré e Vila Vera. As obras serão concluídas no corrente ano e estão orçadas em 106.790.000 cruzeiros. Depois de uma visita de 2 semanas ao Peru, Argentina e Uruguai, estará no Brasil no próximo dia 19 o senhor Giovanni Gronchi, presidente da República Italiana. Moradores do Cambuci vêm de fazer, através de seu repórter Esso, grave denúncia relativamente ao que está ocorrendo no albergue noturno situado nas imediações do conjunto do IAPI, naquele bairro. Verdadeiros marginais e periculosos indivíduos são ali recolhidos indistintamente. Abusando da falsa condição de mendigos, se escondem no abrigo, de onde saem para assaltar pacatos transeuntes. Geralmente se aproximam das pessoas e pedem uma esmola. Em seguida, assaltam-nas e as despojam completamente. Um bom assunto para a polícia. 8 fortes tremores de terra sacudiram a cidade de Messina, na Itália. Desconhecem-se ainda as consequências exatas desses abalos sísmicos. Discutiu-se e traçou-se hoje o plano de policiamento para as eleições de domingo. Numa reunião realizada no quartel-general da Força Pública, o corpo de oficiais colocados à disposição do TRE ouviu os esclarecimentos e a orientação que deverá ser seguida no dia do pleito. 40 oficiais cuidarão do policiamento, que estará entregue a 3.006 homens na capital e cerca de 600 no interior. Aos oficiais caberá cumprir as determinações dos juízes e fazê-las executar. O presidente dos Estados Unidos, Sr. John Kennedy, declarou que não pretende fazer qualquer viagem à América Latina, nem à América Latina, nem a qualquer outra parte do mundo, afirmou. Prolonga-se por 4 dias a greve dos alunos da Escola Politécnica. Os grevistas se mantêm em assembleia e, ao que se espera, decidirão amanhã a respeito da continuidade do movimento. É bem provável que resolvam prosseguir a greve, pois aguardavam providências que até o momento não foram tomadas. Como se sabe, pleiteiam os alunos o afastamento de 2 assistentes da cadeira de estradas. A congregação da escola, por seu turno, apreciou durante a tarde a crise no estabelecimento. Foram examinados resultados de comissão de sindicância destinada a apurar os fatos e as denúncias dos alunos. Todavia, a nenhuma conclusão chegou a reunião de hoje, devendo a congregação examinar a crise amanhã de manhã. A lancha samaritana do Departamento Assistencial da Igreja Adventista, inaugurada há dias, já está prestando inestimáveis serviços à abandonada população do litoral paulista. Percorrendo mais de 300 quilômetros, a samaritana reiniciou a missão de socorrer míseros caiçaras, depois de uma pausa de 2 anos, motivada pela retirada do barco que realizava esta tarefa e que se estragara com o uso. Em todas as paragens, constataram os missionários adventistas a incidência de maleita, desidratação, verminose e outras doenças. Região inóspita, falta de meios para atingi-la, tudo foi superado e a missão finalmente alcançou seu objetivo. Ao pobre caiçara levou uma ajuda. A União Soviética ameaça manter-se em silêncio nas conversações que se realizam em Genebra sobre a proscrição das explosões nucleares, enquanto os ocidentais continuam suas táticas de retardamento com a esperança de que Moscou se pronuncie a respeito das propostas já apresentadas pelos Estados Unidos e a Grã-Bretanha. A reunião de hoje, iniciada às 3 horas, é presidida pelo chefe da delegação soviética, Semyon Tsarapkin. O mundo espera que os representantes das 3 grandes potências nucleares cheguem a um acordo permanente. Chamou a atenção de populares que transitavam pela manhã de hoje pela Praça das Bandeiras um alquebrado velhinho, que pelo seu aspecto denotava muita miséria e abandono.
compadecidos de sua anciã figura. Populares conduziram o velho à central de polícia, esperando que dali fosse ele encaminhado a um estabelecimento assistencial. Todavia, nada disso aconteceu. Apurou-se que o indigente era unicamente Torquato Tasso, proprietário de muitos prédios e possuidor de grande fortuna. Nos bolsos, ele tinha quase 70 mil cruzeiros. Prossegue em Florianópolis a Conferência dos Governadores Sulinos, fazendo transferir nestas últimas horas para a capital catarinense o eixo do governo federal. Enquanto as comissões reunidas apreciam aspectos gerais das teses dos 3 estados, o presidente da República trata pessoalmente com os governadores dos problemas mais prementes de cada região. Já se pode antever os resultados positivos que decorrerão deste encontro. Verifica-se harmonia nas teses defendidas pelos 3 governadores convocados, evidenciando-se a aprovação de obras conjuntas destinadas a beneficiar toda a extensa região sul do país. Uma das teses sugeridas é a de igual preço de energia elétrica para todo o país. São estas as previsões do tempo válidas até às 19 horas de amanhã, de acordo com o Serviço de Meteorologia. Para São Paulo, tempo nublado com trovoadas à noite. A temperatura sofrerá ligeira alteração, registrando máxima de 29 graus e 9 décimos e mínima de 19 graus. Em Santos, o tempo permanecerá nublado. Para o Rio, está previsto tempo bom, embora com nebulosidade. Temperatura em elevação, máxima de 33 graus e 5 décimos e mínima de 22 graus e 4 décimos. Tempo nublado na capital do país. Trovoadas à tarde e à noite e temperatura em ligeira elevação. Tempo bom na capital mineira. Temperatura em ligeira elevação. Aqui se despede o seu repórteraço, testemunha ocular da história, que apresentou edição extraordinária em homenagem aos jornalistas do Brasil. Até a próxima.